Eu quero começar este vídeo falando do profeta Jeremias. Veja as palavras do profeta Jeremias. Pois o meu povo é tolo, eles não me conhecem. Eles são filhos insensatos e nenhum entendimento eles têm. Eles são sábios para fazer o mal, porém para fazer o bem eles não têm conhecimento. Eu observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, e os céus não tinham luz. Eu observei os montes, e eis que tremiam, e todas as colinas estremeceram. Eu observei e vi que nenhum homem havia, e todos os pássaros dos céus haviam fugido. Eu observei e vi que o lugar frutífero era um deserto, e todas as cidades dali estavam demolidas à presença do Senhor e por sua violenta ira. Isso está escrito em Jeremias, capítulo 4, versículo 22 ao 26. Veja uma expressão do profeta Jeremias, que diz que observou a terra e não tinha homens. Entretanto, tinham cidades e essas cidades estavam demolidas, estavam caídas. Quem as construiu? Isso aí é um dilema, é um problema que não temos como relatar aqui neste vídeo quem realmente construiu as tais cidades mencionadas por Jeremias. Quem sabe, num próximo vídeo, nós estaremos relatando e abordando este fato. Eu sou o pastor Gilvaí de Oliveira. Você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, te peço que se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição no canal para que esse canal venha a crescer e nós possamos levar a palavra de Deus para outras pessoas. Também deixe o seu like, deixe o seu joinha para que esse vídeo receba uma melhor colocação pelo YouTube. Também acione as notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando postarmos uma nova mensagem. Porém, se o YouTube não te notificar, visite o nosso canal, que sempre nós estaremos postando mensagens que edificam vidas. Também te peço que deixe os seus comentários, aí no vídeo, o que você entendeu, o que você achou e sugestões de vídeo que você queira que seja abordado pelo nosso canal. Após a vinheta, fique com a mensagem: Serafins, seres ardentes. É sobre isso que nós estaremos abordando. Os serafins ardentes. O que são os serafins? Uma classe de anjo de 6 asas, como defende a maioria dos teólogos? Os serafins são seres de uma outra dimensão, ou seja, são seres extraterrestres. Os serafins são seres que ainda não foram entendidos nem pela ciência, nem tampouco pela teologia. É sobre este assunto que nós estaremos abordando a partir de agora. Vejamos um texto bíblico. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Isso está escrito em Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Então veja que Isaías, ele está abordando uma visão que ele teve desses seres chamados de serafins, como você vê aí na imagem, ilustrando a mensagem que estamos transmitindo. Disse que esses seres tinham 6 asas, com 2 eles cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, e com 2 voavam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Vejamos o que significa tudo isso, o que significa especificamente esses seres chamados de serafins. São realmente anjos, pertencem a uma classe angelical, são seres com essas supostas 6 asas, ou tem algum entendimento que ainda não foi conhecido, como nós estamos destacando neste vídeo? O sentido etimológico da palavra. Que palavra? A palavra serafim.
Vamos abordar o sentido original, o sentido etimológico desta palavra. Serafim significa etimologicamente ardente. Então, serafim significa ardente, incandescente. Vem do hebraico serafim, a partir de seraf, que quer dizer arder, significa ardente, incandescente. De acordo com a descrição de Isaías na Bíblia, os serafins eram uma ordem de anjos da primeira hierarquia que tinham a função de louvar e adorar a Deus. Será que é isso mesmo? Será que esses seres são esses seres com 6 asas? Veja a imagem que ilustra, ardente, incandescente. É uma classe de anjos que tem essa função de louvar e de adorar a Deus, como disse o profeta Isaías, como mencionou Isaías lá no capítulo 6. Vejamos. Provavelmente a palavra hebraica serafins significa abrasadores, embora seja difícil afirmar de forma definitiva. Essa mesma palavra é traduzida como serpentes ardentes. Em Números 21 e 6, a coisa começou a complicar aqui. A coisa começou a tomar um outro sentido. Então, em Números 21 e verso 6, na caminhada do povo de Israel pelo deserto com destino a Canaã, esta palavra é traduzida como serpentes ardentes. Já no livro de Isaías, ao se referir a seres angelicais, o termo hebraico, em sua forma plural, é simplesmente transliterado. É simplesmente transliterado. Durante a caminhada de Israel pelo deserto, o povo entrou em rebelião contra Javé e, por causa disto, foi enviado serpentes. Veja o texto bíblico. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que mordiam o povo e muitos morreram. Isso está em Números 21 e verso 6. Veja a imagem que ilustra. Para que findasse as mortes, foi ordenado a Moisés que fizesse uma serpente de metal, foi denominada de Neustã. E quando se olhava para essa serpente, eles não morriam, eles eram curados do veneno que as serpentes ardentes mordiam os israelitas neste deserto incandescente. Veja que nós estamos abordando que no livro de Isaías, o termo serafins, que significa ardentes ou abrasadores, foi simplesmente transliterado, tendo o mesmo sentido de serpentes ardentes da caminhada de Israel pelo deserto. Mas vamos em frente aqui. O sentido etimológico da palavra. A palavra é serafim. A palavra hebraica serafim é plural da raiz saraf, que significa abrasador, ardente. Saraf é encontrado diversas vezes na Bíblia hebraica, traduzida, olha, preste atenção, como serpentes abrasadoras, ou serpente abrasadora. Casos específicos estão principalmente no livro de Isaías, que foi controlada a transliteração desta palavra. No livro de Isaías existe diversas vezes a raiz e uma vez é encontrada a palavra no plural. Em Isaías 14, 29, por exemplo, usa-se saraf, que é traduzido como serpente ardente. Recebe também o adjetivo voador, qualificando essa serpente como voadora, ou seja, alada, que possui asas. Em Isaías 30 e verso 6, novamente é citada a serpente abrasadora ardente que voa. Vai prestando atenção nas palavras, que é para você entender o que significa a palavra serafim no seu sentido etimológico. A palavra saraf, traduzida como serpente, é muito comum em toda a Bíblia hebraica. Somente em pontos, preste atenção, somente em pontos teologicamente controlados que não, pois com certeza causaria alguns problemas para a fé das pessoas. Isto é uma realidade, o que estamos abordando aqui. Serafim recebe a tradução correta em Números 21, do verso 6 ao 8. No caso que estamos abordando lá, como serpentes abrasadoras. Porém, em Isaías 6 e 2, onde o mesmo termo, sem tirar nem pôr, é completamente igual, e é usado em Números 21 e 6, Isaías
6 e verso 2. A palavra foi e continua sendo somente transliterada e não traduzida. Então veja que em Números, a palavra serafim, que foi traduzida, ela vai significar serpentes abrasadoras. E em Isaías foi classificada como uma classe de anjos. Veja que parafernália que vai ocorrendo para tentar ludibriar a fé das pessoas. Mas vejamos, vamos dar continuidade aqui. O sentido etimológico da palavra. Serafins significa serpente de fogo. Quando ouvimos falar sobre esta casta de anjo, logo vem às nossas cabeças a imagem de um anjo de aspecto humanoide, resplandecente, de cabelos dourados. Uma visão errada, ensinada pelas religiões ocidentais. Esses seres foram cultuados e descritos por diversas culturas antigas como tendo, preste atenção, como tendo um aspecto reptiliano. Isso não aparece somente dentro da cultura hebraica, que os ocidentais utilizaram como um anjo de 6 asas, como sendo seres angelicais possuindo 6 asas. Mas, dentro da cultura hebraica, esses seres aparecem como tendo um aspecto reptiliano, como dentro da cultura de muitos outros povos da antiguidade. Vamos ver aqui. Na cultura egípcia temos a serpente sagrada Apep. Então nós vemos aqui que a palavra serafim, ela foi transliterada como sendo um anjo de 6 asas, de aspecto humanoide, loiro, bonito e que chama atenção. Isto é o que você vê na imagem que está abaixo do texto aí, como nós estamos abordando. Já na cultura egípcia, temos como este aspecto de serafim a serpente sagrada Apep. É isso aqui, como você vê na imagem. É o mesmo sentido no que diz respeito a aspectos de antiguidade, como sendo um ser serpentário, como sendo um ser reptiliano. Isso aparece na cultura egípcia antiga e tinha o nome de Apep. Na cultura asteca da América Central, nós temos a mitologia asteca e nós vamos ter uma divindade chamada Quetzalcóatl. Esse Quetzalcóatl, que é uma divindade da mitologia asteca, ele tem o aspecto serpentário, é uma serpente, é o aspecto reptiliano. Então veja que este ser de cabelos dourados, loiro, com 6 asas, chamando a atenção, ele não aparece desta forma na cultura nem hebraica, nem na cultura egípcia, nem na cultura asteca. Mas vamos em frente aqui. Os antigos Yorubá cultuavam Oxumaré. Veja que tem o aspecto reptiliano, que tem o aspecto humanoide, mas mesmo tendo esse aspecto humanoide, parte serpentária, parte reptiliana. Veja que isso vai aparecendo nas culturas da antiguidade. Temos a deusa Tiamat na cultura suméria, que tem também o aspecto de réptil, que tem o aspecto de um dragão de várias cabeças. Isso aparece na cultura suméria. Jormungand, na cultura nórdica, também tem o aspecto serpentário, tem o aspecto reptiliano, tem o aspecto de um dragão. Vamos em frente aqui. Naga, na cultura hindu, que é esse personagem aqui, humanoide, mas com aspecto serpentário, com aspecto reptiliano. Então veja que esse aspecto de serafins como sendo um ser reptiliano, como sendo um ser serpentário, e nós não estamos querendo conturbar a fé de ninguém, aparece em várias culturas do mundo, várias culturas da antiguidade, sendo que na cultura ocidental ele foi controlado como sendo um anjo de 6 asas. Documentos antigos. Vejamos os tais documentos antigos que abordam este mesmo assunto. Esses documentos vêm da biblioteca de Nag Hammadi, no Egito. Em documentos antigos que ficaram no esquecimento da humanidade e foram considerados apócrifos ou indignos de confiança.
Particularmente, não vemos desta forma. Vejamos o que diz o texto do documento antigo. O Deus do Antigo Testamento, que conhecemos como Senhor dos Exércitos, chamado também de Sabaote, teria criado para a sua glória. Então, o Deus do Antigo Testamento, que nós conhecemos como Jeová, ou Yahvé, ou Javé, ou Yahvé Sabaote, ele teria criado no passado seres angelicais aqui, teria criado para a sua glória e para seu louvor anjos, agora pasmem, em forma de dragão. E esses anjos em forma de dragão, que teria sido criados por Yahvé Sabaote, eles eram chamados de serafins. Aparece nos documentos antigos que Sabaote, o Senhor dos Exércitos, ou o Senhor das Forças, ele teria criado anjos em forma de serpente, em forma de dragão, e esses anjos em forma de serpente ou de dragão eram denominados de serafins. É isto que o documento diz. É isto mesmo, anjos em forma de dragão, denominados de serafins, que o glorificam em todo o tempo. Seria estes os mesmos que foram vistos pelo profeta Isaías no capítulo 6? Veja que eu não estou afirmando, eu estou interrogando o assunto. Estamos levantando o tema para averiguação, para apreciação. Por quê? Porque isso diz respeito ao próprio conhecimento da humanidade e, quem sabe, a redenção da própria humanidade. Serafins, vejamos quem são mesmo. Os serafins são considerados como seres ardentes, ou ainda como serpentes ardentes e voadoras. E seu nome remete à palavra hebraica saraf, que é traduzida com diferentes significados. Entre eles, pode-se citar queimar, incendiar, arder e fogo, deixando clara a ligação do seu nome com o poder que possui estes supostos anjos. Alguns autores relatavam que o anjo serafim não seria na realidade um anjo. Por que não seria um anjo? Isso porque seu nome não se relaciona com as palavras malak, que é o termo hebraico para a palavra anjo. A palavra anjo, que vem lá do hebraico malak, que significa mensageiro, que foi traduzido para o grego angelos, que significa também mensageiros, e são advindas do hebraico e do grego, respectivamente. Tanto a palavra malak como angelos, ou angelos, vem do hebraico e do grego, e significa anjo. Este termo não se aplica à palavra serafins. Vejamos um documento também que foi considerado apócrifo, que aparece num livro chamado Apocalipse de Abraão. Vejamos o que disse o velho patriarca Abraão. Veja o que ele diz: eu olhei de novo para a visão, e os meus olhos percorriam o jardim do Éden. Lá eu vi um homem muito grande e sobremodo robusto, de aparência incomparável, abraçando uma mulher, que ao homem se igualava em aparência e porte. Ambos estavam sob uma árvore do Éden, e o fruto dessa árvore se assemelhava a uma uva vinífera. E atrás da árvore, preste atenção neste detalhe, e atrás da árvore encontrava-se um ser parecido com uma serpente, e possuía mãos e pés como um homem, e asas nos ombros, 6 na sua direita e 6 na sua esquerda. Esse é um documento que você pode pesquisar e você vai encontrar esse documento chamado Apocalipse de Abraão, que é considerado pela Igreja Católica Evangélica como um documento apócrifo, que não merece confiança. Eu, particularmente, não vejo isso. Mas veja que esse velho patriarca, ele teve uma visão, foi mostrado por um anjo chamado de Javel, e ele viu no Éden, com certeza se tratava possivelmente aí de Adão e Eva, e lá ele viu também um ser que parecia com uma serpente, só que tinha mãos e pés. E nós sabemos pela história bíblica que foi a antiga serpente que enganou o homem, que levou o homem ao pecado. Então ele diz que viu um ser que tinha
o formato de uma serpente, as imagens aí é só para ilustrar, mas que também tinha mãos e asas. Seria este o Satanás que enganou a humanidade, que fez o Adão e a Eva cair? Seria realmente Satanás? Este ser serpentário? Este ser, a Bíblia diz, ou a Escritura, lá no Apocalipse, que Satanás é a antiga serpente, o antigo dragão. Seria um ser da constelação de Draco? Seria um ser reptiliano? Porventura os reptilianos, será que eles estariam entre nós, andando disfarçadamente no meio da humanidade? São reflexões que eu quero deixar neste vídeo e que você possa pesquisar, que você possa ir atrás, que você possa entender que a realidade é mais profunda do que o que nós pensamos ou imaginamos. Deixe os seus comentários no vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Também te peço que compartilhe esta mensagem com outras pessoas e que isto sirva de semente para as tuas pesquisas. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus esclareça essas verdades à tua mente. E volto a repetir, se inscreva no nosso canal para que esta mensagem chegue a muitas e muitas outras pessoas, deixando também o seu like, que é muito importante para o crescimento deste canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.